Pronto. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando a Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Patrocínio, Minas Gerais. Louvamos a Deus pela oportunidade de mais um domingo estarmos com os irmãos estudando a Palavra de Deus. Louvamos também por esse tempo chuvoso aqui em Patrocínio, graças a Deus por isso. Nós vamos orar e eu quero pedir para o irmão Denis que faça essa oração, agradecendo a Deus por mais uma semana que terminou e outra que se inicia, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos que já entraram aqui na nossa sala de conferência e aqueles que ainda vão entrar, e pedindo pela lição que vamos estudar hoje. Hoje nós vamos ver a última parte do estudo sobre o profeta no Antigo Testamento. Então, o irmão pode orar. Amado Deus e Pai, Senhor, a Ti toda honra e glória, Senhor. Obrigado por esse momento aqui, onde estamos reunidos, ó Pai, para aprender um pouco mais da Sua palavra. Senhor, abençoa, Senhor, cada irmão presente. Abençoa o pastor que trará esse estudo, Senhor. E tudo que vai acontecer, ó Pai. Hoje será o último estudo sobre os profetas do Antigo Testamento, ó Pai. E o Senhor tem nos abençoado, ó Pai, com esses estudos, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. E obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Então, nós vamos, antes de entrarmos no estudo, eu quero falar com os irmãos a respeito da revista da Escola Bíblica Dominical, Bases Bíblicas. É a nova revista que nós vamos estudar a partir do próximo domingo. Começaremos as lições. Aqui está a revista, Bases Bíblicas. A maioria dos irmãos já receberam essa revista e vai ser uma bênção para a igreja este ano poder acompanhar as lições dessa revista, Bases Bíblicas. Então, domingo que vem, não perca a Escola Bíblica Dominical. Se, de repente, já pudermos nos reunir no templo, faremos a escola no templo. Se não pudermos, se ainda estivermos sob a intervenção do decreto, continuaremos aqui através da nossa sala virtual. Então, vai ser uma bênção, não perca. Eu quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias. Abram as suas Bíblias no livro estou aqui abrindo a minha Bíblia, Deuteronômio, capítulo 16, aliás, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Então, eu gostaria que todos os irmãos abrissem suas Bíblias. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia e também é o quinto livro
do primeiro segmento da Bíblia, que é o Pentateuco ou a lei. Então, você abre a sua Bíblia e você vai encontrar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, nós vamos ler esse versículo, apenas uma parte dele, que diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano recolher no campo. A primeira parte diz: certamente darás os dízimos. Como eu já falei para os irmãos, nós temos na escola bíblica dominical, todos os domingos, falado um pouquinho sobre o dízimo, estudado sobre o dízimo. Então, nós já falamos algumas coisas interessantes. Já falamos sobre o primeiro dízimo que foi dado por Abraão, que está lá em Gênesis capítulo 14, versículo 19 e 20. Falamos sobre o dízimo dado por Jacó, quando ele fez um voto, que está lá em Gênesis capítulo 28, do versículo 20 a 22. E nós falamos que tanto o dízimo de Abraão quanto o dízimo de Jacó foram entregues antes que houvesse uma lei regulamentando, determinando que o dízimo fosse entregue. Então, o dízimo não é algo meramente da lei, mas é algo da fé, porque ele foi entregue anterior à lei. E aqui Jacó faz um voto de entregar o dízimo. Vimos também que o dízimo, ele entrou na lei, lá em Levítico, capítulo 27, do versículo 30 ao 34. Também vimos que os dízimos, eles eram destinados ao sustento dos levitas. Os levitas eram os sacerdotes, os cantores e os trabalhadores do templo ou do tabernáculo, na época do tabernáculo. Vimos também que os levitas, eles davam o dízimo, daqueles dízimos que eles recebiam, eles entregavam também o dízimo, e o dízimo dos levitas era chamado o dízimo dos dízimos. Fazendo uma comparação nos dias de hoje, o pastor que se dedica integralmente ao ministério, ele recebe o sustento por parte dos dízimos que os irmãos entregam, mas o pastor também deve ser dizimista, deve entregar o dízimo dos dízimos. Nós também vimos, domingo passado, que o dízimo ele deve ser entregue nos dias de hoje na igreja, onde você congrega, onde você é membro. Porque naquela época, os dízimos deveriam ser entregues em um único lugar, que era o lugar onde estivesse o santuário do Senhor. Fosse o tabernáculo, na época do tabernáculo móvel, fosse o templo, depois que o tabernáculo foi substituído por um templo fixo, construído pelo rei Salomão. Então, os dízimos eram entregues ali. Hoje, cada crente, membro de uma igreja, tem a obrigação de entregar o seu dízimo na sua igreja, onde congrega, onde é membro. E hoje, nós vimos, mais uma vez, a recomendação do Senhor que o dízimo ele deve ser entregue.
o dízimo ele não pode ser sonegado. Tem muita gente que sonega o dízimo, mas o dízimo deve ser entregue. Tem pessoas que dizem assim: eu não dou o dízimo porque eu não tenho emprego, não tenho salário. Mas você não deve esperar para dar o dízimo apenas quando você tiver um emprego, quando você tiver um salário. Você pode dar, eventualmente, de alguma coisa que você ganhar. O versículo que nós lemos hoje, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, diz: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente. Então, os israelitas tinham que dar o dízimo de tudo. Então, para nós hoje, o que é que isso quer dizer? Mesmo que você não tenha um salário, mas de repente você ganha alguma coisa. Eventualmente, você ganha alguma coisa. E daquilo que você ganhar, mesmo que não seja um salário fixo, você deve entregar o dízimo. Muita gente diz assim: eu não entrego o dízimo porque aquilo que eu recebo é muito pouquinho. Mas Jesus diz que aquele que é fiel no pouco, também será fiel no muito. Então, tanto faz você receber muito ou pouco, o valor do dízimo é um só, é a 10ª parte, é 10%. Então, cabe à sua consciência e cabe à sua fidelidade. Então, não seja um sonegador daquilo que pertence ao Senhor. Não seja um sonegador daquilo que pertence ao Senhor. Recebi uma visita em minha casa essa semana de uma pessoa que veio perguntar a respeito do dízimo. Ela queria entregar o dízimo e ela veio fazer perguntas a respeito do dízimo e eu esclareci para ela como era que ela deveria fazer. E ela queria tirar o dízimo de um negócio que ela fez. E antes ela tinha feito um voto, assim como Jacó, né, que deu o dízimo mediante um voto, essa pessoa também tinha feito um voto. Então, essa é a atitude. É devolver ao Senhor aquilo que é do Senhor, como uma atitude de gratidão e de reconhecimento que tudo que você tem, e tudo que você é, e tudo que você ganha, isso vem da mão do Senhor. Então, lendo novamente o versículo, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Agora eu quero passar a palavra para a irmã Neida, que fará o momento missionário. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Estamos em campanha de missões mundiais. Vamos recitar o tema e a divisa. O tema é Viva o poder de transformar. A divisa se encontra lá na carta de 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, que diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E hoje eu quero falar sobre as mulheres muçulmanas. Amanhã nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres. Quero parabenizar a todas. E no meio muçulmano, como é que as mulheres elas seguem a religião, aquelas que não foram ainda convertidas, que não experimentaram o novo nascimento, elas seguem a religião do Islã, o islamismo. E aí as mulheres no Islã são guiadas pelas leis primárias islâmicas
nomeadamente o Alcorão, que é o livro deles. Assim como nós temos a Bíblia, eles usam o Alcorão. Assim como pelas demais leis secundárias, que tendem a variar de acordo com a diferença na conceitualização das mulheres islâmicas. As leis e a cultura islâmica possuem grande impacto nos mais variados aspectos da vida de uma mulher islâmica, tais como a sua educação, oportunidade de emprego, herança, casamento e justiça, entre outros. Irmãos, é bom lembrarmos que isso varia de país para país, né? Mas a maioria é basicamente a mesma regra. No mundo islâmico, a poligamia é permitida apenas para o homem, ou seja, o que é poligamia? O homem pode ter mais de uma mulher, enquanto a mulher só pode ter um esposo, um marido. Uma mulher não pode, no meio islâmico, né, uma mulher muçulmana, ela não pode contrair matrimônio com um homem não muçulmano, embora um homem pode casar com uma não muçulmana. Ser muçulmana é mais do que uma identidade religiosa. O Islã estrutura a vida de uma mulher muçulmana como de base cotidiana. Exemplo: o Islã não restringe o trabalho das mulheres no cuidado da casa, mas estipula que estas devem obter autorização dos homens para trabalhar. As muçulmanas, elas recebem autorização para dirigir, porém não podem abrir contas bancárias. Entre as coisas que as mulheres muçulmanas não podem fazer sem a permissão de seu guardião, ou seja, um homem ou tutor em geral, algum homem da família, como seu pai ou marido. Estão seis coisas, melhor dizendo. Uma delas, elas só podem viajar para o exterior com autorização do seu marido ou do seu tutor, né? Só podem realizar casamentos com essa autorização, abrir uma conta bancária, também começar alguns tipos de negócios, passar por uma intervenção médica quando sair da prisão, depois de cumprir a pena. No sistema de justiça, as mulheres são claramente discriminadas. A lei é tão rígida que o depoimento de um homem muçulmano é igual ao depoimento de duas mulheres muçulmanas nos tribunais. Então, nesse momento, nós vamos orar para que Deus alcance essas mulheres, para que elas sejam alcançadas pela graça do Senhor, pelo poder que transforma, para que Deus ajude, né, a viver sobre tanta pressão, tanta opressão, melhor dizendo, tantas leis impostas, e nós vamos pedir para que Deus alcance essas mulheres. Mas antes de orar, eu quero desafiar você. Eu acredito que você já está fazendo isso. Eu quero desafiar você que é da nossa igreja, você que está nos ouvindo, assistindo através do YouTube. Eu quero convidar você que Deus colocar no seu coração a oferta em relação a fazer o depósito para missões mundiais. Sabemos que o campo é vasto, né? Daqui a alguns dias, nós iremos encerrar a campanha, pode ser lá no templo ou virtualmente, não sabemos ainda. Estou orando para que Deus dê a direção, para que Deus dê o dia, mas enquanto isso, nesse interim, você é desafiado a pedir para que o Espírito Santo de Deus coloque essa oferta no seu coração. E também, como estamos falando de missões, eu quero desafiar você a pregar a palavra de Deus. Em meio a essa crise, em meio a essa pandemia, talvez você fala, mas como? Com tantas restrições, né? Mas dá para você fazer isso, dá para a gente anunciar o poder transformador de Jesus Cristo. Eu quero rapidamente dizer que essa semana, para a honra e glória do Senhor Jesus, foi entregue aproximadamente uns 400 folhetos evangelísticos
nas cartas das casas, de casa em casa. E o nosso papel é o quê? Semear. Como a gente não está podendo entrar nas casas, a gente pode fazer isso, colocar lá o folheto, e sabemos que o Espírito Santo de Deus, no momento certo, ele faz a obra, no momento certo, o Espírito Santo de Deus vai fazer a colheita. Mas vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Deus, por esse dia, primeiro dia da semana, te damos graças, ó Deus querido, por todas as coisas que o Senhor tem nos concedido. Queremos te louvar, Deus querido, por sermos mulheres, a tua graça nos alcançou. Obrigada, Jesus querido, porque o Senhor nos capacita, o Senhor nos dotou com dons, com talentos, te agradecemos. E também, Senhor, queremos colocar diante de Ti nesse momento as mulheres muçulmanas, Pai, principalmente aquelas que vivem ali na Arábia Saudita, Senhor, são leis tão duras, tão rígidas. Tem misericórdia, Senhor, que o islamismo caia por terra em nome de Jesus Cristo, que elas possam, Senhor, ao invés de ler o Alcorão, ler a Tua palavra, ó Deus, que o Evangelho é poder de Deus que transforma, que vivifica. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós também queremos colocar diante do Senhor a vida de cada irmão, ó Deus, que cada irmão possa ter a disposição de ofertar, Senhor, o valor que o Senhor colocar no coração de cada um, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a Junta de Missões Mundiais, ó Deus, os coordenadores de cada projeto, abençoa, Deus, cada missionário. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja Deus. E eu quero deixar aqui a conta da nossa igreja para você que deseja entregar o seu dízimo ou que deseja fazer uma oferta. A conta que você vai usar para isso é agência 1892, dígito 9, conta 3367, dígito 7. Então, você pode usar esta conta para entregar o seu dízimo ou fazer uma oferta para a obra do Ministério da Primeira Igreja Batista aqui de Patrocínio, Minas Gerais. Nós vamos louvar a Deus e logo após nós vamos entrar na nossa missão. Vamos louvar a Deus com o hino 301 do cantor cristão. Hino 301 do cantor cristão. Eu vou pegar aqui o meu cantor cristão, você também pode pegar o seu e acompanhar aí na sua casa. Eu peço apenas que mantenha o seu microfone fechado para que nós possamos ter uma qualidade de áudio melhor. Mas você também pode louvar a Deus aí com todo o seu coração, com todo o seu pulmão. Crer e observar. Em Jesus confiar, sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz,
Cristo pode desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Louvado seja Deus. Vamos agora iniciar a nossa lição. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, versículos 8 e 9. Isaías, capítulo 6, versículos 8 e 9. Vou dar um tempinho aí para você pegar a sua Bíblia e abri-la. Então, podemos ler Isaías, capítulo 6, versículo 8 e 9, diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por mim? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade e não percebeis. Já temos dito que estes dois versículos, eles falam a respeito do chamado do profeta Isaías ao ministério profético. E é interessante que os versículos indicam que a mensagem de Isaías nem sempre seria ouvida, e quando ouvida, nem sempre seria entendida. Hoje é o 4º domingo que nós estudamos sobre esse tema, o profeta no Antigo Testamento. Começamos a estudar essa lição lá no nosso templo,
antes de vir o decreto impedindo que nos reuníssemos presencialmente. E depois nós passamos a estudar essa lição aqui através da nossa sala virtual de webconferência, transmitindo pelo YouTube. Então, hoje é a quarta parte desta lição, a terceira parte no formato online, mas nós começamos ela lá no nosso templo. E domingo passado, nós falamos sobre o profeta e o sacerdote, a diferença entre o profeta e o sacerdote. E nós dissemos que, com o tempo, o sacerdote, que era aquele representante ou mediador entre Deus e o povo no Antigo Testamento, o sacerdote ele foi se corrompendo, ele foi se afastando do Senhor, ele foi se envolvendo com a idolatria, com a imoralidade, com a corrupção, com a injustiça social. Então, o sacerdote, ele não era mais um exemplo de santidade como ele deveria ser. Diferentemente do profeta, que era esse exemplo de alguém que andava com Deus, de alguém que amava a santidade, de alguém que denunciava o pecado, de alguém que confrontava a própria classe sacerdotal. Então, nós falamos sobre isso domingo passado. E começamos a falar sobre a mensagem dos profetas do Antigo Testamento. Então, nós dissemos que a mensagem dos profetas do Antigo Testamento enfatizava 3 temas principais. O primeiro tema que os profetas enfatizavam era a natureza de Deus. Ou seja, eles pregavam e eles diziam que Deus ele é o criador do universo, que ele não apenas criou, mas que ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. E essa mensagem do profeta do Antigo Testamento é muito pertinente para os dias de hoje, dias onde o ateísmo tem entrado nas escolas, nas universidades, tentando desconstruir a ideia de que o universo foi criado por um Deus superior, inteligente, que criou o universo como um desenho perfeito da sua vontade. É o chamado design inteligente. Mas o ateísmo quer desconstruir isso aí, com teorias da falsa ciência, dizendo que o universo foi criado por acaso, por uma explosão chamada Big Bang, e que a vida na Terra foi produto de evolução de milhões e milhões e milhões de anos. Isso não é a mensagem bíblica. Essa não é a mensagem bíblica e não era a mensagem dos profetas. Os profetas diziam: existe um Deus, criador e sustentador de todas as coisas. Os profetas, eles também, ainda falando da natureza de Deus, eles enfatizavam que Deus, ele é o Senhor da história, que tudo que acontece está sob o controle de Deus. Mas Deus, ele é o Senhor da história, de modo que
o mal não é sua responsabilidade, mas é responsabilidade daquele que pratica o mal. Porém, Deus está no controle da história. E de uma maneira milagrosa e incompreensível, no final, tudo vai contribuir para que a sua vontade perfeita seja cumprida. Tudo vai contribuir para que a história se desfeche dentro da vontade, do projeto, do plano de Deus. Ainda falando sobre a natureza de Deus, os profetas enfatizavam que Deus, ele é santo e justo. E por ser santo e justo, ele não pode deixar passar o pecado, a desobediência do homem. Ele não pode tolerar o pecado para sempre, embora ele seja paciente e misericordioso, mas ele não vai tolerar o pecado para sempre. Como sendo santo e justo Deus, ele exige a morte como pagamento pelo pecado. Então, o pecador, o ser humano, de maneira geral, o que ele merece de Deus é a morte e o inferno, porque é o pagamento que o homem, que o pecador merece pelos seus pecados, a morte e o inferno. Só que Deus, por sua misericórdia, ele, antes da fundação do mundo, ele já tinha concluído, realizado um plano que iria se manifestar no tempo e na história, o plano da salvação. Nós vamos falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. Então, o profeta, o segundo tema da mensagem do profeta era que o pecador, ele deve se arrepender de seus pecados. E o arrependimento, na linguagem dos profetas, e é a mesma mensagem de arrependimento dos dias de hoje, o arrependimento não é apenas remorso, não é simplesmente tristeza, porque você sabe, porque você tem consciência de que fez alguma coisa errada. Embora o arrependimento envolva remorso, envolva tristeza, mas não é só isso. O arrependimento envolve mudança de atitude. Mudança de atitude. E essa mensagem não é apenas a mensagem do profeta do Antigo Testamento, mas é a mensagem também do Evangelho. O apóstolo Paulo disse: aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe com as suas próprias mãos para suprir as suas necessidades e ajudar a quem precisa. Aquele que era mentiroso, não minta ao seu irmão. Aquele que vivia na prostituição, nos vícios, nos erros, no engano, deve abandonar o vício, a prostituição, o erro, deve abandonar. Né? Então, arrependimento é mudança. Mudança. Não adianta nada para Deus, nem para você, nem para a sua vida, você chorar, você se entristecer, porque fez alguma coisa errada, e geralmente, quando uma pessoa chega a chorar porque fez alguma coisa errada, é porque está com medo de um castigo, está com medo de uma consequência, mas falta arrependimento verdadeiro. Falta o desejo e a disposição de mudar de vida e não fazer mais aquilo. O verdadeiro arrependimento é isso. Não adianta nada você dizer: eu estou arrependido, me perdoa,
e não ter a disposição e não mudar de atitude. Não adianta nada. Você vai continuar da mesma maneira, não vai mudar nada em sua vida. Por isso que a mensagem do profeta era arrependimento no sentido de mudar de mente, mudar de atitude, abandonar o erro, abandonar o mal, mudar de vida, mudar de atitude. Essa é a tônica da mensagem de arrependimento. Nós temos na Bíblia 2 exemplos clássicos. Existem mais exemplos, né? Mas nós vamos falar de apenas 2. 2 exemplos sobre o verdadeiro arrependimento e o falso arrependimento. É o caso de Saul e de Davi. Saul, o primeiro rei de Israel, Deus deu a ele um mandado através do profeta Samuel, que depois de uma batalha, de uma certa batalha, ele deveria esperar pelo profeta Samuel em um tal lugar para oferecerem um sacrifício ao Senhor. Mas quem deveria oferecer o sacrifício era o profeta Samuel, porque ele não era apenas profeta, mas ele era profeta e também sacerdote de Israel. Pois bem, o rei Saul, depois daquela batalha, começou a esperar pelo profeta para que esse sacrifício, essa oferta ao Senhor fosse feita, mas ele achou que o profeta estava demorando e ele mesmo foi lá e ofereceu o sacrifício, ofereceu o holocausto, ofereceu a oferta. Coisa que não era para ele fazer, porque ele era o rei, ele não era sacerdote. Ele não podia fazer aquilo. Então, ele usurpou o lugar do profeta Samuel. Usurpar é quando você toma um lugar que não é seu. E existe muita gente que tem esse sentimento de ser usurpador. Existe isso no trabalho. Muitas vezes no trabalho tem pessoas que têm um sentimento de usurpação e ela deseja tomar o cargo de alguém porque acha que o cargo, a função daquela pessoa é melhor, ganha mais, traz mais prestígio, só que ela não está naquele cargo, talvez porque não tem capacidade ou porque ainda não era a hora, mas ela quer usurpar, ela quer tomar o lugar, ela quer sobrepor uma autoridade que ela não tem sobre quem tem autoridade de verdade. Isso acontece também na igreja. Infelizmente, muitos membros de igreja também têm essa atitude, que é usurpar um lugar que não é seu. Infelizmente, o lugar que é mais desejado de usurpação é o lugar do pastor. Muitos membros sabem, pelo menos na Igreja Batista, sabem que não podem ser pastor se não passar por um concílio, mas mesmo assim tentam usurpar o lugar do pastor, querendo ter mais autoridade do que o pastor. Isso se chama usurpação. Então eu quero deixar uma palavra aqui, você que é membro de alguma igreja, principalmente se você é membro de uma igreja batista, respeite o seu pastor. Saiba que ele tem autoridade e funções que só competem a ele. Não queira ser como Saul, que usurpou o lugar do profeta Samuel, não esperou o profeta Samuel para realizar aquele culto, mas tomou o lugar do profeta. Pois bem, quando o profeta chegou,
o rei Saul já tinha feito tudo. E aí o profeta repreendeu a Saul. E aí Saul faz um pedido ao profeta. Ele diz assim: eu sei que eu errei, me perdoe, mas não diga nada para ninguém, não. Porque ele não queria que o profeta dissesse. Para que ele não ficasse mal, para que ele não fosse visto como usurpador. Então, essa atitude de Saul mostra que o arrependimento dele não foi sincero. Ele pediu desculpas, ele disse que estava arrependido, ele reconheceu o erro, mas a preocupação dele era não ficar mal visto aos olhos dos outros. Não havia uma preocupação em realmente mudar de atitude, em fazer o certo. E o profeta Samuel disse para ele que o pecado de rebeldia, de usurpação que tinha sido, que ele havia cometido, era pior do que a idolatria e do que a feitiçaria. Então, quando uma pessoa é rebelde, usurpadora, não se submete às autoridades, ela está incorrendo em um pecado que é mais grave do que a idolatria e do que a feitiçaria. Irmãos, essa situação que a igreja tem passado de não poder se reunir presencialmente em seus templos, essa situação é claramente uma situação de perseguição. Porque outros segmentos, mesmo contra os decretos, se rebelam. Pessoas se reúnem em bares, se reúnem em festas particulares, se reúnem, se aglomeram nas praias, em diversos lugares, e a igreja, que sempre procura obedecer, mesmo em desfavor dela, mesmo em desvantagem, muitas vezes tem sido perseguida. Mas, mesmo assim, a igreja obedece. Porque a igreja vê na obediência um mandado de Deus. Então, cada crente individual também tem que ver na obediência um mandado de Deus. Mas a questão é que o arrependimento de Saul não foi sincero. Não havia nele disposição para mudar. É tanto que, em uma segunda opinião, ele teve uma segunda chance para provar que o seu arrependimento era verdadeiro. Em uma segunda ocasião, o rei Saul recebe, através do profeta Samuel, um mandado de lutar contra os amalequitas e de destruir tudo, absolutamente tudo. Inclusive, o rei dos amalequitas deveria ser morto. Mas ele foi e venceu aquela guerra e ele poupou os animais mais bonitos, mais gordos, e poupou também o rei, desobedecendo o mandado de Deus através do profeta. E quando o profeta vem e pergunta: por que você não fez exatamente aquilo que Deus tinha mandado fazer? E ele disse: não, eu poupei os animais, porque com os animais eu ia oferecer um sacrifício ao Senhor. E aí o profeta disse para Saul, uma segunda repreensão: será que Deus tem prazer mais em sacrifícios ou em que se obedeça à sua palavra? É claro que Deus tem mais prazer em que se obedeça e não em que se faça as coisas para Deus. Eu falava para um irmão no início da semana,
passada, na segunda-feira, a diferença entre servir a Deus e trabalhar meramente na obra de Deus. Existe uma diferença muito grande. Nem sempre trabalhar e fazer as coisas para Deus significa que você está andando com Deus. Tem muita gente que é ativista na obra de Deus. A sua preocupação é fazer e não descansa. Não descansa. A preocupação deve fazer. Quanto mais fizer, quanto mais faz, mais quer fazer. Só que fazer as coisas para Deus não significa que você está agradando a Deus, não significa que você está andando com Deus, não significa que você está tendo comunhão com Deus. Foi o que Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus quer é que a gente ande com Ele e não meramente faça as coisas para Ele. E como é que a gente anda com Deus? A gente anda com Deus através da obediência. Sem obediência, você pode fazer tudo para Deus, mas você não estará agradando a Deus. Não estou também querendo dizer que a gente deve ser crente preguiçoso, cruzar os braços e deixar de fazer a obra de Deus, mas sem obediência, você pode fazer o que você fizer, você não estará agradando a Deus. Agora, o caso do rei Davi foi diferente. Ele demonstrou que o seu arrependimento foi sincero quando ele adulterou com Batseba, mulher de Urias, que era soldado do exército de Davi, e aí, para tentar encobrir o seu adultério, ele arma uma cilada para que Urias morra em combate, mas ele não conseguiu ocultar, porque Deus mandou até ele o profeta Natã, e o profeta Natã, que além de profeta, também era filho, e ele fala pela boca de Deus a Davi a respeito do pecado que ele havia cometido. E aí Davi se arrepende, confessa o seu pecado, e o seu arrependimento é sincero. Havia disposição de mudança. É tanto que a Bíblia diz que Davi andou nos caminhos do Senhor em tudo, menos no caso de Batseba, mulher de Urias, o heteu. Mas foi a única vez. Ele arrependeu e não voltou mais a cometer este pecado. Então, quando o profeta do Antigo Testamento enfatizava o arrependimento, era no sentido de mudança de atitude, abandono do pecado. E o terceiro tema da mensagem do profeta era a predição de esperança messiânica. O que era isso? Era a mensagem de que Deus mandaria o Messias. Então, vamos lá. Qual é o significado da palavra Messias? Em hebraico, é Machia, traduzido para o português como Messias, que significa o ungido, aquele que Deus ungiu. Então, os profetas falavam a respeito de um Messias, de um ungido, de alguém especial, de alguém que viria enviado por Deus. E esse Messias e esse ungido, ele seria
o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele seria o próprio Deus, ele seria o Filho de Deus. E ele viria para perdoar os pecados de seu povo. Ele viria para trazer libertação aos cativos, libertação do pecado. E ele viria também para instalar um reino espiritual, o reino de Deus. Então, o Messias, anunciado pelos profetas, ele é identificado no Novo Testamento como sendo Jesus. O Messias que os profetas anunciavam, ele é Jesus, que se manifestou na época do Novo Testamento, depois do seu batismo. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele nasceu, aliás, ele foi gerado no ventre de Maria, sua mãe, por obra do Espírito Santo, sem a participação do homem. Ele nasceu como uma criança na cidade de Belém, da Judéia. Depois de seu nascimento, ele cresceu. E depois que cresceu, se tornou homem, por volta dos 30 anos de idade, depois de seu batismo, ele começa o seu ministério, se revelando ao mundo como aquele do qual os profetas falavam, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, o Senhor. Então, já no Antigo Testamento, os profetas traziam a mensagem messiânica de que viria um Salvador. Vamos ver alguns versículos. Oséias, capítulo 5, versículos de 8 a 12. Abra aí a sua Bíblia. Oséias, capítulo 5, versículos de 8 a 12. Que diz assim: a soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão por seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá e em Ramá. Tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Efraim se tornará a assolação no dia do castigo entre as tribos de Israel. Tornei conhecido que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os barcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim será oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a taça, e para a casa de Judá como a podridão. Então, o profeta Oséias, ele está retratando aqui a maneira como o povo de Israel, tanto Judá como as outras tribos, se afastaram do Senhor.
Mas, agora, na época do Messias, tudo seria restaurado. Então, vamos ver aqui uma promessa de restauração, quando Deus fala, lá em Isaías, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Eu gostaria que alguém abra e leia. Primeiro, nós vimos aqui o quadro de afastamento de Deus. Agora nós vamos ver a promessa de restauração. Isaías, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Alguém leia, por favor. Então disse ele: Vai e diz-lhe a este povo: Ouvi, não entendais. Vede, mas não percebais. É isso? Do 9 ao 13. Do 9 ao 13. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. É o seu toco, isso. Isso, então veja bem, assim a santa semente é o seu toco. Então, aí está a promessa de restauração. É interessante que Jesus usou essas mesmas palavras do profeta Isaías, quando ele disse para... Eu gostaria que alguém que tivesse com o microfone aberto fechasse. Isso, que fica melhor o som assim. Então, Jesus disse para os fariseus essas mesmas palavras que o profeta Isaías falou. Então, o profeta Isaías está dizendo o seguinte, que, embora venha a destruição sobre aqueles que não quiseram ouvir a palavra de Deus, sobre aqueles que ouviram, mas não entenderam, sobre aqueles que receberam de mau grado a mensagem e não creram nela, embora venha sobre esses a destruição, mas sobre a santa semente. Quem é a santa semente? Aqueles que ouviriam, aqueles que receberiam, aqueles que creriam no Messias. Sobre a santa semente viria restauração. A santa semente seria o toco. Ele compara como uma árvore má, de frutos maus, apodrecida, que é cortada. No entanto, fica um pedacinho de raiz na terra, e daquela raiz brota uma nova planta, e essa planta agora não é mais como aquela que foi cortada. Não é uma planta mais má, mas é uma boa planta, a santa semente. Então, a promessa de restauração. E essa restauração, ela viria com a presença do Messias. Então, quando Jesus usou as palavras de Isaías para falar a mesma coisa para os fariseus, escribas, para os religiosos, ele disse isso. Bem profetizou Isaías: ouvis com os ouvidos e não entendeis, com o coração, mas não crereis. No entanto, Jesus, o Messias, estava entre eles.
e embora muitos não tivessem crido, também muitos creram. E por causa de que muitos creram é que nós estamos aqui. Nós somos parte dessa santa semente, como disse o apóstolo Paulo. O mistério de Cristo. E qual é o mistério de Cristo? É que, pela fé em Cristo, o Messias, tanto judeus como não judeus, que crê em Jesus Cristo, formam um só povo, um só corpo, que é a igreja. Muito bem, antes de continuarmos, e nós vamos falar em seguida sobre os falsos profetas, nós teremos agora aquele momento de perguntas e comentários. Então, se você quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, chegou o momento de você abrir o seu microfone e falar. Fique à vontade, mas não demore, porque o tempo corre. Perguntas e comentários? Bom, então, já que ninguém quer falar, então nós vamos continuar. Eu gostaria que os irmãos participassem, mas se ninguém está perguntando nada, é porque estão entendendo tudo. Mas um comentário seria bom. Então, Continuemos. o que eu quero comentar é que vale ressaltarmos alguns profetas que Deus usou no Antigo Testamento, que eles não tiveram participação literária, como o profeta Isaías, que a gente tem visto, né, que é considerado um dos profetas maiores, porque teve uma participação literária muito grande, inclusive alguns estudiosos dizem que o livro do profeta Isaías é considerado uma mini Bíblia, porque contém 66 capítulos, né? Porque a Bíblia também contém 66 livros. E aí, interessante que alguns profetas no Antigo Testamento, eles foram considerados pela inspiração verbal, né? A gente pode ver Natã, a gente pode ver Acaías, Semaías, entre vários outros que Deus usou ali para repreender pela autoridade de Deus, mas apenas verbalmente falando, né? Obrigado, irmão Neida, por sua participação. Tem mais alguém que quer participar? Bom, então nós vamos continuar. Agora, a última parte, nós vamos falar sobre os falsos profetas. Então, primeiro eu quero falar que existem várias referências na Bíblia, no Antigo Testamento, sobre os falsos profetas. E aí nós vamos ler algumas referências. E aí eu vou pedir para os irmãos lerem. Os irmãos vão participar lendo, né? Então, falando sobre falsos profetas. Irmã Gilcelene, por favor, leia segundo Crônicas, capítulo 18, do versículo 4 ao 7. E mantenha a sua Bíblia aberta no mesmo capítulo. Segundo Crônicas, capítulo 18, versículos 4 a 7. Irmã Gilcelene, por favor, se puder, abra segundo Crônicas, capítulo 18,
versículos 4 a 7, e leia. Bom, parece que a irmã Gilcelene está se preparando, então, para a gente andar mais rápido, eu vou pedir para que o irmão Denis leia. Leia segundo... Pastor, Oi. deu certo aqui. É Segundo porque... Crônica? Isso, é porque... Isso, então a irmã lê segundo Crônicas, capítulo 18, de 4 a 7, e depois o irmão Denis lê, capítulo 18, de 4 a 7, a irmã vai ler. Depois o irmão Denis vai ler o mesmo capítulo 18, capítulo 18, do versículo 18 ao 22. Então, pode ler, irmã Gilcelene. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote Gileade ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Isso, então, quem vocês acham aí que era o falso profeta? Esses 400 que diziam para o rei: vai, sobe contra Ramote de Gileade e você vencerá. Ou era Micaías, do qual o rei disse: esse nunca fala bem de mim? Quem era o falso profeta aí? Os 400 ou Micaías? Os Os 400. 400. Os 400. Isso, exatamente. Então, eu até citei essa história na aula passada, né? O rei Acabe, rei de Israel, cuja capital era Samaria, o reino do norte, ele estava em uma guerra disputando um território que ficava mais ao norte, na divisa de Israel com a Síria, chamada Ramote Gileade. Essa região era de Israel, mas foi tomada por Ben-Hadad, rei da Síria. E agora Acabe queria recuperar. E ele chamou o rei de Judá, Josafá, para sair à guerra com ele. Porém, Josafá disse: vamos consultar o Senhor para saber se a gente vai ter essa vitória ou não. E aí Acabe chamou 400 profetas. Esses 400, eles eram falsos profetas, porque eles só diziam aquilo que o rei queria ouvir, porque eles recebiam salário para profetizar coisas que o rei queria que fosse dita, né? Para falar bem do rei, e o rei era um homem mau, idólatra, servia a Baal, assassino. Mas esses 400 profetas puxavam o saco, digamos assim, né? Eram puxa-sacos do rei, bajulavam ele. Por quê? Porque eles eram falsos profetas. Eles não tinham compromisso com a verdade. Mas quando Josafá disse: consultemos ainda algum outro, talvez Josafá tenha desconfiado desses 400, né? E Acabe disse assim: não, ainda tem um, é Micaías, filhinho lá, mas ele nunca fala bem de mim. Então, por quê? Porque Micaías era o profeta verdadeiro, e ele só dizia aquilo que Deus
mandava ele dizer. Então, leia agora, irmão Denis, 2 Crônicas, mesmo capítulo 18, versículo 18 a 22. 18 a 22, Crônicas, Isso, versículo 18 a 22. capítulo 18, né? Isso. Disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor, quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote-Gileade? Disse mais, um diz desta maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu persuadirei. E o Senhor lhe disse, com que? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E disse o Senhor, tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Isso, obrigado. Então, ao passo que aqueles 400 profetas diziam para Acabe, rei de Israel, pode subir contra Ramote-Gileade, contra o rei da Síria, contra Ben-Hadad, que você vai ser vitorioso. Todos os 400 diziam isso. Quando chegou a vez de Micaías, sendo irônico, né? Sendo irônico, disse ao rei, não, vai lá, você vai ser vitorioso. O rei percebeu a ironia de Micaías e disse, eu não disse para você que você deve ser sincero comigo e não fazer ironia, né? Assim era isso que ele queria dizer. E aí Micaías disse, tá bom, então. Então eu vou dizer a você exatamente o que Deus me falou. E Micaías disse, eu vi o Senhor assentado no trono e todo o exército do céu. O exército do céu aí se refere aos anjos e aos demônios, diante do Senhor. E o Senhor perguntava, quem é que vai enganar Acabe? E aí um espírito se apresentou diante de Deus e disse, eu vou. E Deus diz, com que você o enganará? E ele diz, eu serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Então, mostrando que aqueles 400 profetas, eles estavam falando, além deles estarem dando uma falsa profecia, que Acabe não ia vencer essa guerra coisa nenhuma, eles não estavam falando apenas pela cabeça deles, mas era um espírito mau, mentiroso, falando na boca desses profetas. Meus irmãos, a gente deve ter muito cuidado nos dias de hoje, porque existe muitas pessoas se dizendo profetas. Depois eu quero fazer um estudo sobre o profeta no Novo Testamento. Mas existe muitos nos dias de hoje se dizendo profeta, dizendo que tem o dom de profecia e falando coisas mentirosas, às vezes de sua própria cabeça e às vezes até mesmo pela boca do diabo, para confundir e para enganar os crentes que não lêem a Bíblia, que não conhecem a palavra de Deus, para lançar confusão no meio da igreja. Então, isso é característico de muitas igrejas pentecostais.
Na Igreja Batista, a gente tem muito cuidado com isso. É por isso que é importante conhecermos e prosseguirmos no conhecimento da palavra de Deus, que é a verdadeira profecia. Antigamente, Deus falou pelos profetas, mas nos dias atuais, Deus nos fala pelo seu Filho. E qual é a boca de seu Filho, Jesus Cristo? É a Bíblia. Mas nos dias de hoje existem também falsos profetas, não só desses que se apresentam como tendo dom de profecia, mas muitos falsos profetas que distorcem a palavra de Deus e fazem da palavra de Deus, que é a verdadeira profecia, uma falsa profecia, porque distorcem, porque omitem, porque aumentam, porque distorcem. Então, essa é a importância da gente conhecer a palavra de Deus para que não sejamos enganados por qualquer vento de doutrina. Então, vamos ver rapidamente como era que alguém poderia ser considerado um falso profeta no Antigo Testamento. Então, em primeiro lugar, no Antigo Testamento, se uma pessoa que se dizia profeta se envolvesse com idolatria, então ele era um falso profeta. Eu quero pedir à irmã Terezinha Moura, que está aqui na sala conosco, para ler Deuteronômio, capítulo 13, versículos 1 a 5. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 a 5. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis e a ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andardes nele. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Amém, obrigado. Então, qual é o caminho que Deus mandou os israelitas seguirem? É que eles deveriam adorar o único Deus, que era ele próprio, Jeová. Então, Deus está dizendo, se levantar alguém se dizendo profeta, ou sonhador, ou vidente, que teve alguma visão, algum sinal, dizendo que vocês devem adorar outros deuses, então esse profeta, esse vidente, será morto, porque ele é um falso profeta. Assim você eliminará o mal do meio de ti. Um outro sinal de um falso profeta era se essa pessoa, se dizendo profeta, praticasse adivinhação, astrologia, feitiçaria, bruxaria ou coisas semelhantes. Eu quero pedir, tem uma pessoa aqui na nossa sala, chamada Cleusinete Mota. Seja bem-vinda, Cleusinete. Eu gostaria de saber se você poderia ler Deuteronômio,
capítulo 18, versículos 10 e 11. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e 11. Bom, parece que a Cleusinete está aí, talvez não queira, né, ler, mas não tem problema não. Então vou pedir à irmã Lázara. Irmã Lázara, leia Deuteronômio, capítulo 10 e 11. Irmã Lázara? Só que vou começar. Tá. Deuteronômio 18, 10. 18, 10 e 11, isso, exatamente. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem arruaceiro, nem feiticeiro, mas nem encantador, nem a Bíblia está muito pequena. Nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Porque a Bíblia está só até o 11, né? Isso. Então, aí, outra característica do falso profeta é se ele praticasse essas coisas: adivinhação, astrologia, feitiçaria, bruxaria, consultasse os mortos. Então, qualquer pessoa que se dissesse profeta, mas tivesse essa prática, também deveria ser considerado um falso profeta e deveria ser morto. E, por último, se uma pessoa que se dissesse profeta predissesse coisas específicas, profetizasse coisas específicas que não se cumprissem. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 20 e 22. Eu quero pedir à irmã Oneida que leia. Sim. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Isso, então, quando uma pessoa se dissesse profeta e ela fizesse alguma profecia específica, dizendo vai acontecer tal coisa, e aquilo não acontecesse, então era uma prova de que essa pessoa era um falso profeta, de que Deus não falou. Então esse profeta deveria ser morto. Então aqui alguns sinais de como. Eu queria pedir se tivesse algum irmão com o microfone aberto. Então é um sinal de como uma pessoa poderia ser considerada falso profeta. Se envolvesse com idolatria, com adivinhação, com astrologia, com feitiçaria, com bruxaria, com necromancia, que é consultar os mortos, ou se falasse alguma coisa em nome de Deus, uma profecia específica,
e aquilo não se cumprisse, comprovaria que aquela pessoa não falou por Deus, mas falou com arrogância. Então, o que era que deveria acontecer com o falso profeta? O falso profeta deveria ser morto. E o que é que nós temos que fazer com os falsos profetas hoje? Nós devemos fechar os ouvidos para os falsos profetas. Nós devemos conhecer a verdade da palavra de Deus e, conhecendo a verdade, nós vamos, quando ouvirmos a mentira, nós vamos saber identificar. E identificando, nós devemos fechar os ouvidos, fechar o coração, fechar a porta para o falso profeta. Meus irmãos, mais uma vez eu pergunto, a gente está em 10h32, mas tem alguém que quer fazer alguma pergunta, alguma observação, e nós já vamos terminar. Então, eu espero que esse estudo desses 4 domingos que nós fizemos falando sobre o profeta do Antigo Testamento, que tenha servido de edificação para a sua vida espiritual. Entrou aí novamente a irmã Cleusi Neto. Seja bem-vinda, minha querida. Seja bem-vinda. Se a irmã quiser falar, abre o seu microfone e fala. Se a irmã quiser falar alguma coisa. Quiser se apresentar, né? Dizer da onde a irmã é, de que igreja. Eu acredito que os irmãos que estão aqui na sala querem conhecer a irmã. Pode abrir o seu microfone. Abre o seu microfone, irmã. Isso. O seu microfone continua fechado, a gente não está ouvindo. Só é a irmã Cleusi Neto Mota acabou saindo, né? Eu acho que ela está com dificuldade ali de manusear. Pastor. Quer falar, irmã Juscelena? Então, a irmã Cleusinete, ela é lá da Terra do Salitre. Nós também não estamos lhe ouvindo, irmã Juscelena. O seu microfone está aberto, mas a gente não está ouvindo. Está ouvindo agora? Eu acho que deve estar baixo o som do seu. Está ouvindo agora, pastor? Ainda está baixo o som aí. Eu acho que o seu celular está com o som baixo. Pastor, está dando para ouvir a Juscelene direitinho. Bom, da irmã... Os irmãos estão ouvindo o que as irmãs estão dizendo? Porque eu não estou. Sim. Estou ouvindo. Eu também estou ouvindo. Pois é, eu não estou ouvindo ninguém. Eu não sei, então o problema aqui é comigo. Agora estou ouvindo, pastor? Agora sim. Então, a irmã Cleusinete é a esposa do José Gomes, lá da Serra do Salitre. Ah, tá certo, que bom. Pastor. Oi. Só me dar uma oportunidadezinha? Sim, fica à vontade. Hoje, né, 1º domingo de março, é dia da esposa do pastor, dia da irmã Neida. E eu quero só ler aqui uma pequena poesia para ela e depois a gente fazer uma oração agradecendo a Deus pela vida da irmã Neida, né? Tão importante no ministério do pastor, tão importante para nós na igreja, né? Sempre auxiliando o pastor no seu ministério. Então, nós queremos agradecer a Deus pela vida dela, né? E dizer que ela seja sempre firmada no Senhor, sempre firme e avante, né? Cumprindo esse ministério que Deus confiou a ela.
Aí é uma poesia pequena, eu vou ler aqui. Acompanhando o esposo em suas lideranças, aqui, ali, além, onde Deus quer. A esposa do pastor é a mulher forte, o verdadeiro exemplo de mulher. Ser esposa, meu Deus, é tão difícil, quanto mais ser esposa do pastor. Ele, em seu ministério, o que seria sem esse misto de mulher e flor? Ela é aquela que ora, canta, vive, espalhando entre os crentes a esperança. Tem mãos para servir, serve contente. É a heroína do lar que não se cansa. Neste dia de alegria tanta, entre oração, cântico e louvor, pedimos ao Senhor que abençoe muito a esposa do nosso pastor. Então, que Deus abençoe, irmão Neida, né? Que Deus te dê muita sabedoria para desempenhar esse ministério tão importante, né? De esposa de pastor e também como missionária, né? Deus abençoe sua vida, viu? Amém, irmã Gilcelene, muito obrigada. Obrigada mesmo pelo carinho. Realmente é um ministério. Deus é bom em todo tempo, né? Mas eu louvo a Deus porque é Deus que chama, é Ele que vocaciona, é Ele que dá graça para suportar, para vencer todas as coisas. Mas eu quero agradecer, muito obrigada mesmo pelo carinho dos irmãos e continue orando, né? Orando por mim, orando por nós. Sábado passado, tivemos reunião com as esposas dos pastores da Batrim e pelo Google Meet, né? E eu achei interessante que uma delas citou uma frase que eu achei bem interessante. Ela disse assim: olha, ser esposa de pastor é você estar num campo minado, onde pode explodir qualquer momento, e você, como você mesmo disse, você ficar firme, né? Muitas vezes fazer cara de paisagem, como se tudo tivesse bem, ou melhor dizendo, dando glória a Deus ainda. E é assim mesmo, né? É dessa forma que acontece. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida, irmã Gilcelene, pela lembrança. Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Tem mais algum irmão que gostaria de falar alguma coisa para a irmã Neida? Eu quero agradecê-la, né, pelo apoio, que Deus continue abençoando. Então, meus irmãos, vamos aqui fazer o encerramento. Que Deus continue abençoando os irmãos, que essa palavra, esse estudo fique no seu coração. Lembrando que domingo que vem a gente vai começar o estudo da nossa revista Bases Bíblicas. Domingo que vem, né? Domingo que vem, aliás. Vamos começar o nosso estudo da revista Bases Bíblicas. E hoje à tarde nós vamos gravar o culto e lançar para os irmãos do YouTube, para que todos possam assistir. Que Deus os abençoe. E eu quero pedir à irmã Gilcelene que faça a oração. A irmã disse que ia ver uma poesia e fazer uma oração. Faça a oração. Pai querido, Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo seu agir, o seu mover na nossa vida. Senhor, muito obrigada por cada um que está aqui, ó Deus, nessa sala da escola bíblica, ó Deus. Aqueles que estão ouvindo pelo YouTube, ó Pai. Senhor, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, abençoando seus familiares, ó Deus. Senhor, te peço que o Senhor esteja abençoando em especial, ó Deus, irmão Neida, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa estar dando sabedoria a ela a cada dia, ó Deus, para tomar as decisões, para tomar as atitudes necessárias, ó Deus, nesse ministério tão importante que o Senhor confiou a ela, que é ser esposa do pastor, que é ser uma missionária. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela grandemente.
Senhor, que ela possa estar buscando cada dia forças em Ti, ó Deus, para cumprir esse chamado, ó Deus. Senhor, eu te peço que esteja abençoando o pastor também, à frente do ministério. Senhor, possa estar dando sabedoria a ele a cada dia, que ele possa estar sempre firmado no Senhor, sempre animado, ó Deus, e que ele nunca venha desistir, desanimar, ó Pai, mas que ele possa estar sempre disposto a fazer a Tua obra, Senhor. Senhor, abençoa a nossa igreja, ó Deus, cada um de nós, que nós sejamos compromissados contigo, ó Deus, e que possamos empregar a nossa vida também nessa missão, ó Deus, e contribuir para o ministério do pastor e da irmã Neida aqui na nossa cidade, ó Pai. Abençoe todos nós, ó Deus, nos livre de todo mal, fique conosco, em nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 Eu gostaria ainda de pedir à irmã Gilcelene para falar sobre o trabalho que a MCM vai fazer no sábado, e gostaria de pedir, se tiver algum irmão com o microfone aberto, que feche. Não é por nada, não, irmãos, é só para melhorar a qualidade do áudio, tá bom? Então, a gente está programando aí um momento no sábado, está previsto para ser às 18 horas, um momento com as mulheres através do Google Meet, semelhante ao que foi feito ao ano passado, né? Por conta do Dia da Mulher, dia 8. Então, eu quero já convidar, né, as irmãs, e convidar a Sandra, né? E aí eu quero propor que a gente convide nossas amigas, né? Depois eu vou falar lá no grupo da MCM também, para a gente convidar as nossas amigas, para a gente ouvir uma palavra. Vai ser com a irmã Valda, ela é da igreja de Timóteo, e com a Geisa. Geisa é nossa conhecida, ela trabalhou aqui na cidade de Patrocínio já, na época esposa do missionário que fazia o trabalho aqui na igreja, e, e ela vai ter uma participação musical, né? Então, eu quero convidar as irmãs, convidar a Sandra, já propondo esse trabalho aí para nós. E aí, no sábado, às 18 horas, tá, irmãs? Depois a gente vai é, combinar direitinho lá no grupo, convidar as nossas amigas. Tem uma lista das mulheres que participaram no outro evento, né? A gente vai convidar elas também, para a honra e glória do Senhor. Vai ser um momento muito bom para nós. E também os irmãos, né? Os esposos aí quiserem participar conosco também, vai ser muito bom, porque a palavra do Senhor é aplicável a todos nós, né? Vai ser um evento mais voltado para as mulheres, mas vocês também estão convidados, irmãos. Só isso, pastor. Amém. Obrigado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, que Deus os abençoe. Tenham um domingo abençoado. E até a noite. Amém. Até a noite. Amém. Até a noite. Amém, bom dia, até mais.